Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje conosco no mundo dos animes. E nesta semana vamos falar sobre o do mundo do boxe com o segundo episódio de Hajime no Ippo. Aqui é o Lucas e dessa vez a apresentação chama de Megaton Punch. Eu não lembrava desse golpe até rever Hajime no Ippo, cara. Um dos vários nomes pra do Ippo. Eu sou o Ansi e hoje vamos falar do anime de porrada. Porrada mesmo. Aqui é o Carlos. Você sabe como a temporada vai ser boa quando dois personagens discutem quem é que vai dar o seu esperma. Nossa, velho. Essa é uma das melhores reviravoltas que tem na temporada, mano. Que tu espera, é o herói do Japão e, tipo assim, ele não aguenta nem acabar ali o dia, tá? Ele estraga tudo ali mesmo. O outro fala, não, porque eu vou fecundar todas as mulheres do Japão, não sei o que. Os caras falam, fica bem. Não sei o que. Aí ele, quando ele tá começando a ganhar, ele não. Aí ele fala a mesma coisa. Os caras são desgraçados. Tá igual a ele. É, você não vale nada, não sei o que. Mano, é muito bom. Então, pra mais reviravoltas e frases de efeito, após os e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta dos recadinhos e e-mails, dados técnicos aqui de Hajime no Ippo, vamos falar da segunda parte ali, né, ou melhor, da segunda temporada aí do filme, né, o nosso segundo episódio de Hajime no Ippo. Então vamos falar de duas séries aqui, né, vamos falar sobre Hajime no Ippo Mashiba vs Kimura, que é um OVA, um filme, né, mas ele tá acreditado como um OVA de 61 minutos, que foi lançado em 5 de setembro de 2003, com direção de Hitoshi Namba, mesmo diretor aí das duas temporadas de Golden Kamuy e de Gothic. E também vamos falar da segunda temporada de fato do anime, que é Hajime no Ippo New Challenger. Esse que já veio em janeiro de 2009, que tem ao todo 26 episódios e já é dirigido por Jun Shishido, que ele dirigiu obras um pouco conhecidas como Sainkoku Monogatari e Okusama wa Joshikosei. Esse Okusama eu cheguei a ver, é um eitzão de um... Cara, basicamente é o professor que pega uma aluna. Que beleza. Padrão Japão. Não decepciona nunca, né? Você sabe que ele vai aprontar uma dessa, né? O autor é o nosso queridíssimo George Morikawa, né? O Morikawa Sensei. O H que tem ao todo até então, né? Data desse podcast, 144 volumes. E contando. Ele é lá Weekly Shonen Magazine. Ele foi lançado lá em 1989, ou seja, ele é mais longo do que o One Piece. Ou seja, se vocês acham que o One Piece é longo, vocês não conhecem Hajime no Ippo. Não, gente, ele é mais velho do que eu. Não, do que todos nós. Não, eu sou mais velho. Mas o Ansem tá aprendendo a falar ainda. Eu tinha 3 anos. E recentemente aqui no Brasil foi anunciado a publicação pela editora MPEG, né? Então é bem legal aí que a MPEG tá trazendo mais obras aí. Trouxeram Beck, trouxeram Nodame e agora estão trazendo aí Hajime no Ippo, bem interessante. Carlos, consegue dar uma sinopse aí breve aí sobre mais ou menos o que se trata a segunda temporada de Hajime no Ippo? Porque acho que do OVA a gente não precisa nem falar muito porque, né, o título é autoexplicativo. O Hajime no Ippo New Challenger, ele é uma obra que ele aparece aí no ano de 2009, né? Que ele vai tratar basicamente do segmento posterior, que é feito no mangá, e aí o anime vai adaptar dos acontecimentos em dois filmes que nós temos em Hajime no Ippo, né? Que é o Hajime no Ippo Champion Road e depois o... que sai quase juntos os dois em 2003, e o Kimura que a gente vai comentar aqui. O Champion Road a gente vai passar por cima, tá, gente? Porque ele metade dele é uma recapitulação dos acontecimentos que tiveram na primeira temporada do anime, e aí ele complementa com uma luta que existe no mangá de fato, que é uma luta que é contra um médico que é treinado por um rival do Komugawa, tá? Mas aí a gente tem essa nova temporada que vai tratar especialmente de vários fatos mais relevantes, assim, né? Que é a continuidade do Ippo como campeão japonês e a estreia do Miyata nos palcos internacionais, né? Como busca do título da UPBF, né? Que é a Associação do Pacífico.
e posteriormente a luta mundial do Takamura. Então, na verdade, isso aqui é uma... Eu tô falando bem por cima, gente, porque isso aqui é uma temporada de Hajime no Ippo, onde que o Ippo vai disputar pouquíssimas lutas, diferente da primeira temporada. O Ippo é praticamente coadjuvante nessa temporada, né? Ele tem a importância dele, beleza, mas o destaque mesmo nessa temporada é o Takamura. Exato. Destaque são Takamura, Miyata e o Daichi Eiji, né? Sim, porque o Eiji vai lutar contra o Martinez, né? Então é isso, gente. É a continuação direta da obra, dos 2 filmes e da temporada principal. Ah, eu preciso ver 2 filmes e tal. Cara, necessariamente não dá pra tu ver o New Challenger diretamente, só que você vai perder algumas coisas que depois vão ser comentadas na obra, sabe? Principalmente a luta do Kimura com o Mashiba, que a gente vai comentar aqui. E já entrando pra gente passar rapidinho sobre esse filme, o Champion Road, ele vai ter 2 coisas que são importantes futuramente pra obra, como eu comentei. Esse técnico, né, que vai treinar o lutador lá, que é médico, que é um campeão de um peso abaixo do Ippo, e aí ele sobe pra lutar com o Ippo. E esse cara, ele é um veterano de boxe, que ele foi rival do Komogawa, quando o Komogawa era boxista, e do Komogawa e do... Cara, esqueci o nome do carinha que dá o cachorrinho pro Ippo. O Nekota? Isso, pro Nekota. Ele era rival desses 2, e aí ele vai voltar mais no futuro, entende? Porque, assim, você pode passar, porque necessariamente não é tão importante, mas ele vai voltar lá no futuro, e uma coisa que vai voltar costumeiramente, que aparece nesse filme, é o Carnaval do Campeão, que é quando você tem os 4 primeiros do ranking, que eles se enfrentam numa sequência ali, a princípio, né, ou tem alguma demanda específica que sobrepõe isso, no Carnaval dos Campeões, aonde que o campeão, no caso o campeão japonês, ele não pode negar a luta, né, porque a gente vai ver nessa temporada do New Challenger que existe como você, mesmo sendo campeão, negar uma luta, né, e no caso do Carnaval dos Campeões não se pode acontecer isso, e o Carnaval dos Campeões acontece algumas vezes posteriormente na obra, então a gente vai acompanhar isso durante o filme também. E aí depois tem o filme do Mashiba com Kimura, que, cara, assim, é uma das melhores lutas de Hajime no Ippo, só pra falar, só pra adiantar. Na luta do Kimura contra o Mashiba é bem louco, porque acontece uma coisa que depois acontece de novo com o Aoki, que é aquela coisa do cara que não é o primeiro do ranking, né? Porque geralmente essas lutas que decidem título é o campeão contra o primeiro do ranking daquele peso, né? E aí você acaba tendo ali uma situação que com o Kimura, ele vai lutar contra o Mashiba. Se não me engano, ele é o 3º ou 5º, assim, do ranking. Ele é o terceiro. Só que acontece algumas coisas com os que estão na frente e acaba caindo no colo dele essa luta. É meio que ele vai unificar o título, não é? Não. O Mashiba vai passar pelo mesmo que o Ippo passa no Champion Road, que é o Carnaval dos Campeões. Porque o Carnaval dos Campeões, ele é pra todas as categorias que tem no Japão, entendeu? Então, o Mashiba vai passar pelo mesmo, porque ele é campeão japonês sei lá qual é o peso, eu acho que esse é o nome do peso que o Mashiba e o Kimura estão. E aí é um peso acima do Ippo. É 1 ou 2 pesos acima do Ippo, eu não lembro. E aí o Mashiba é o campeão japonês e ele tem que defender, ele é obrigado a defender o título contra um desafiante desses. Eu acho que eles são peso leve e o Ippo é pena, né? Então acho que é isso. Eu lembro que é lightweight, né? Lightweight acho que é leve e o Ippo é o featherweight, né? Meio leve. Então, tem isso. Aí você tem essa construção. E aí, no caso, o Kimura é o 3º do ranking, porque os 2 primeiros abriram mão. E assim, no mundo do boxe é muito comum de abrir mão por alguma coisa específica, sabe? De vez em quando pode ser machucado, de vez em quando abre mão porque não já lutou e tá muito próximo à luta. São várias coisas que acontecem assim no mundo das lutas que permite isso. No caso dele, eles só arregaram. É dito isso, né? É dito isso, que eles só arregaram porque eles viam que não tinham nível pra enfrentar o Mashiba. Que o Mashiba ali é aquele cara mal encarado e tudo mais, ele deu bastante trabalho pro Ippo, e a gente não pode esquecer que é o Mashiba que derrota o Miyata lá no torneio dos novatos. Então é importante lembrar, sabe, desse detalhe aí, que o Mashiba não é carnezinha de pescoço. Não, bicho, como diria, é encruado. E aí tem todo um subplot, porque o Mashiba, ele quer ganhar com uma facilidade, porque é esperado que, dependendo do desempenho dele, ele pode ter uma chance no Mundial. E o Mashiba tem toda aquela trama de ele querer ganhar dinheiro e tudo mais, então ele tem essa pressa de ir pros palcos mundiais, que é onde realmente se ganha bastante dinheiro. Do lado do Kimura, rola muito a galera subestimando ele, e aí ele junto com a Aoki, eles são os caras mais velhos ali, e eles têm sempre aquele temor que, cara, a gente tá ficando
ficando velho e a gente precisa decidir alguma coisa. A gente não pode ser só coadjuvante aqui, ligado de tabela, porque a vida tá passando e a carreira é curta, né? Se aposentaria com uns 30 anos, 30 e pouquinho. Principalmente na época que meio, entre aspas, né? Que Hajime no Ippo se coloca, né? Que Hajime no Ippo se coloca quase como um eterno entre anos 80 e 90, né? É 95, 96 ali a história se passa. É final dos anos, segunda metade dos anos 90. Nessa época, porque hoje em dia a gente vê lutadores chegando aos 40 anos, né? Aos 40 e pouco, voltando e tal. Mas naquela época em específico, 32, 33 era onde que chegava os caras. Até porque dava muito B.O. com boxeador, cara. Sim, mas a medicina esportiva melhorou bastante aí. Não só no boxe, em vários esportes aí, né? O futebol acho que é um dos melhores exemplos, né? Tu vê hoje o jogador de alto nível com 35 anos, velho. Então, a medicina esportiva melhorou bastante. E a parte do Kimura é legal que ele... Para se preparar, ele procura o Miyata pra arrumar um jeito de lutar contra o Mashiba, né? Porque ele sabe que ele precisa realmente de um algo a mais. E aí a galera dá uma subestimada nele. Não subestimada, mas tipo, põe ele no lugar dele, porque é dito que o Kimura, ele não tem nenhum, o que chama de golpe decisivo, né? Que é o golpe marcante, aquele golpe que, pô, vai derrubar teu adversário, aquele golpe que o teu adversário teme, né? Eu esqueci o nome agora, o Mashiba, mas o Mashiba tem aquele golpe que parece um chicote, né? Que ele fica com o bracinho balançando. Isso, Flicker. Mas o Flicker é mais um jab, né? Ele é o trabalho de abrir o caminho, né? Mas é uma arma que impõe medo no adversário. O Ippo tem o pop da MC Roll, né? Então, você tem esses golpes assim que são os golpes marcantes dos personagens. E é dito que o Kimura não tem esse golpe. Ele é um cara, tipo, equilibrado. Depois a gente vai conhecer, por exemplo, o Ricardo Martinez, que é um cara também muito equilibrado, só que o Kimura, ele é o cara equilibrado pra baixo, né? Tipo, ele faz tudo decentemente, mas nada muito bem. Vamos ser sinceros, né? O Kimura é o sonho de todo CLT, né, mano? Você fazer o trabalho bem, mas não fazer tão bem a ponto de nego esperar muita coisa de você, né? Exato. Ninguém espera nada do Kimura, né? Então tem que é a piada dele, a piada do anime ali. E tem uma parada muito interessante também, bem legal, que mostra o Aoki, ele começa a treinar muito loucamente quando o Kimura é anunciado a luta dele, porque no primeiro momento até parece que é algo de inveja, mas não. Ele fica muito chateado de ele não poder ajudar o Kimura, né? Porque ele não tem um nível pra ajudar o Kimura. Então tem essa parada aí. É nessa temporada que o Aoki desenvolve o golpe do sapo? Ele desenvolve, mas a gente só vê o Luke Away é na outra temporada. Aqui tem o Kairo Punch. O Kairo Punch tem aqui. Tipo, porque ele inventa um bagulho mó idiota, mas é mega efetivo. Quando ele compra depois com o Luke Away, vai ficar muito bom nele. Não, o Away é absurdo, viu? É muito idiota. Eu ri muito, mano. O anúncio dessa luta aí do Aoki é até feito bem no penúltimo episódio. Mas enfim. E assim, cara, a luta do Kimura não tem muito o que falar, não, cara. É uma luta que é muito mais pro Mashiba, só que o Kimura, ele vende muito caro essa luta. O Kimura, ele diz que vai se aposentar depois dessa luta, né, que é a luta final dele. Ele fala assim, não, depois dessa luta aqui eu vou me aposentar. E aí ele vai pra luta, ele dá um trabalho desgraçado pro Mashiba, que o Mashiba, ele começa a luta sem querer usar o outro braço, né, sem que usar, acho que, se não me engano, a direita dele. Ele só fica usando o flicker ali, usando a esquerda, e assim, ele dá muito trabalho pro Aoki boa parte da luta, e ele dá, mano, e sim, o Aoki não, desculpa, o Kimura, e se eu não me engano, o Kimura, ele faltou muito pouco pro Kimura vencer, saca? Se eu não me engano, é um detalhe, assim, de metros, assim, que ele de metros não, de centímetros aí, que ele não consegue acertar o golpe no final ali e tudo mais. Porque o alcance do Mashiba é maior, né? Isso, que os dois dão um golpe cruzado ali ao mesmo tempo, só que o do Mashiba tem, como ele tem um pouquinho mais de envergadura, pega, e o do Kimura não. E aí a luta se encerra ali. Assim, o filme é 60 minutos, né? Então é bem rapidinho, dá pra ver ele rapidinho e acaba com o que todo mundo esperava. O Kimura fala, não vai me aposentar não, porque ele fala que a vida dele é boxe, então ele só muda a forma como é escrito o nome dele e continua. Na temporada tem até um episódio que é quando ele vai fazer a luta dele. Não, é minha luta de estreia. É minha luta de estreia. Mas que luta de estreia o quê, cara? Minha luta de estreia que vai estrear ele e o Itadaki, né? Aham. Aí tem essa parada aí. Não, e é muito... Cara, a luta, assim, a forma como eles desenvolvem a trama da luta, né? É muito, muito maneira, cara. Tipo assim, é uma das lutas, assim, que mais... Pô, tem muita luta que empolga em Hajime no Ippo, mas essa do Kimura com o Mashiba, ela empolga demais, cara, porque a gente tá sempre vendo... Normalmente o Ippo, ele sempre era o underdog, né? Ele sempre é o desafiante, né? Inclusive no Champion Road, né? Que é quando o Ippo vai fazer a defesa do primeiro título, né? Tem ele sempre falando sobre isso, ele falando, não, eu sempre fui o desafiante, agora tem que ver como é que eu vou ser o campeão, isso, por aí vai. E
inclusive, se eu não me engano, é das defesas do título do Ipo o mais próximo que ele chega de perder. Se eu não me engano. É a primeira. Não. E aí... Eu não lembro agora porque tem outras várias lutas, né? Tem um Sawamura, tem uma porrada de luta bizarra mais pra frente, de defesa de título. Mas essa do Champion Road, ele fica muito próximo de perder mesmo. E o Kimura, cara, a gente também vê ele dessa posição do underdog, né? Só que, tipo, a gente conhece o outro personagem do outro lado. Eu acho muito engraçado como eles tramam isso tudo com... Porque tanto no Champion Road quanto no Kimura, eles vão fazendo um paralelo do relacionamento do Ippo com a mina lá, né? Esqueci o nome dela agora, deixa eu pegar aqui. Kumi. Ela é irmã do Mashiba, né? Aí eles ficam fazendo essa paralelo toda hora, cara. Cara, é muito bom, porque quando ele começa a namorar com ela e tal, não sei o quê. Não sei o que, vamos lá em casa, né? O meu irmão, não sei o que. Quando ele chega, ele fica fica um climão, mano. Eles namoram sem namorar, né? É muito bom de medo tanto que o Ippo tem medo do Mashiba. Ele não tá falando nada, tá quieto. Aí na cabeça do Ippo tá ele lá fazendo o flicker até. Ele, Makunote. Cara, é muito bom. Essas partes são muito boas, cara. E é isso que o Fox falou, né? Que eles namoram sem namorar, né? Porque tem uma porrada de mulher também de olho no Ippo, né? Depois, posteriormente. Desses dois filmes, eles ficam brincando com isso. Porque, na verdade, no primeiro filme, que é o Champion Road, o Ippo vai lutar contra um cara que tá se formando em medicina, que a família é dona do hospital onde a Kumi trabalha. Então, as enfermeiras tudo quer garantir a parte de herdeiro, né? E aí os moleques do grupo lá do Komogawa, do parte de boxe, né? Fica colocando na mente do Ippo, não adianta não, cara, porque ela vai torcer pelo médico, tá maluco? O cara é bonito, o cara é rico, o cara é isso, o cara é aquilo. Ela conhece ele do trabalho. Aí rola até um climão, uma torta de climão lá que o Ippo vai falar com ela e ela fica chateada e tal. E aí depois na segunda é o Kimura e o Aoki, tipo assim, você não vai torcer pro Kimura não? Vai torcer pro Sojo? Tanto é que ela espera a luz acabar pra encontrar com o Ippo. É muito bom, cara. Cara, esses momentos fora de ringue de Hajime no Ippo é absurdo, velho. É uma das melhores coisas que tem, cara. As piadinhas muito boas. São, cara. É que não é algo exclusivo de Hajime no Ippo, né? Mas, sei lá, às vezes quando me dá tristeza, tipo, os caras não terem coragem de dar um passo à frente. Mano, são 30 anos, né, mano? Pô, pelo amor de Deus, Morikawa. Pô, 30 anos com ele só flertando e não resolvendo. E, pô, pior que o Ippo já chegou pra ela, falou que gostava dela e ela tava chapada de bêbada. E só dormiu, não viu? Ou seja, o clássico de anime. No filme aqui, ela basicamente se declara pro Ippo e o Ippo caga no... Obrigado. E, assim, voltando pra parte do boxe, ainda na pegada de defesa de título ali, o Champion Road, ele começa... O Champion Road, olha, o New Challenge, ele começa justamente com o Miyata retornando ao Japão, só que dessa vez como desafiante, né? Da OPBF, que é a organização ali da Ásia e do Pacífico, né? Da Ásia, Oceania e Pacífico. Uma luta contra o Ani, que é um australiano, se eu não me engano. É o Crocodilo Dundee, não é? Então, é o australiano. Ele usa o chapéuzinho do Crocodilo Dundee. Sim. Tem toda uma premissa com como é que é o nome? Bloody Cross. O cara que é o coach, né, do cara. Isso, o golpe. Aí ele fala... o Blood Cross, que é tipo um golpe contra counter, né? Um counter do counter. Basicamente é isso. Cara, é uma luta bem da hora, assim. Tem toda uma pegada que o Miyata... E assim, depois... Isso se repete, tá? Na história. Depois com o Takamura, que é o desafiante fraco por causa do controle de peso. No caso do Miyata, ele tá fraco porque o Miyata, ele tem que... É um cara alto, né? Então, o peso dele, né? É um peso acima. Ele deveria estar lutando ali, provavelmente, junto do Kimura, dessa turma aí. Só que ele não vai porque ele quer vencer o Ippo, né? Então ele se mantém naquela categoria ali abaixo, pra se manter na categoria do Ippo. Só que isso deixa ele muito exausto. É porque ele não pode ganhar massa no treino, porque senão eles jogam ele pra categoria superior. Aí já era. Sim. As pessoas que não manjam muito de luta, no MMA é um pouquinho menos isso, tá? Mas principalmente no boxe, e principalmente nessa época aí, normalmente os lutadores, eles lutavam em classe de pesos é coisa de 10 a 15 quilos a menos do que o peso natural deles, tá? Alguns até mais. E é o caso do Miyata aqui, e o caso que a gente vai ver posteriormente do Takamura é ainda pior, porque o Takamura ele tem que subir posteriormente quase 5 categorias de peso, né? Então é papo de ele ter que perder pra luta com o Hawks, coisa de tipo assim, 30 quilos. 20 e pouco, 30, 26 quilos. Muita coisa. Essa parte dele que perdeu o peso, cara, é tenso demais, porque você acha que não vai dar, mano. Exato. E tem muita história de
de boxeador que tem que perder o peso naquele milésimo de segundo ali, ir pra sauna, fazer trabalho em sauna, pra conseguir perder o último líquido que existe dentro do corpo, pra ficar seco, pra conseguir bater o peso certinho, que existe até uma margem de erro, sabe? Existe uma margem ali de perspectiva. Hoje em dia, nessa época aí não acontecia isso, mas hoje em dia se acontece até o fato de, por exemplo, se o lutador não bater o peso, a luta acontece, mas não vale a posição nem o título. Nessa época aí não. A luta era cancelada, porque e automaticamente o lutador perdia por essa construção. E aí o Miyata deve passar por esse processo aí de perda de 15 quilos e muita gente deve pensar, não dá pra recuperar. O problema é que a diferença é muito curta. Tipo, a pesagem normalmente é 1 ou 2 dias antes da luta. Então você não tem tempo hábil de fato pra recuperar a quantidade de massa muscular necessária pra você conseguir performar em 100% da sua capacidade. Mas por que muitos lutadores faziam isso? Por causa de peso, né? Tipo, você abaixa 10 quilos o teu, aí você recupera, tipo, em 1 ou 2 dias. Tem cara que consegue recuperar, tipo, de 5 a 8 quilos nessa diferença de tempo de 2 dias. Vai comendo pra picar. Come muito carboidrato, esse tipo de coisa, faz treinamento específico e conseguir recuperar. Você tem toda essa construção, né, de você ter essa diferença de peso e aí os caras recuperarem, e você tendo peso a mais, tu tem potência a mais, né, pra luta. Então sempre foi feito esse trabalho na época do boxe em específico, né. Todos os lutadores de todas as faixas de peso, assim, da história tem isso, ao menos um pouco os pesos pesados, porque é a última categoria, né, mas tu tem essa perspectiva que a gente vê muito claramente aqui em Hajime no Ippo, muito bem feito, né, cara. Mas para o caso do Miyata ali, que é um bagulho meio forçado, porque além do limite, né, porque ele tem um limite da estrutura óssea dele, né, que o cara é alto e tudo mais, então assim, sofre bastante. E ele tá se forçando naquele peso justamente para se manter na luta contra o Ippo. E isso causa muito dano na força dele, né, porque tem um sparring contra se não me engano, contra o Kimura, eu não lembro se foi contra o Kimura, mas acho que foi contra o Kimura, que ele até reclama que, tipo, o Kimura fica meio bolado falando assim que o Miyata não tá lutando sério, sendo que o Miyata tava lutando sério, só que o Miyata tava sem força mesmo, então tem essa parada aí. E aí na luta tem um tal do Blood Cross, que nada mais é do que você empurrar com o cotovelo o golpe cruzado ali do counter, pra fazer o counter errar, né, e você ter o teu adversário sem nenhuma defesa. Mas aí a luta se desenvolve e o Miyata consegue usar o que eles chamam de Jolt, né, que é igual, se não me engano é isso, Jolt, que é um golpe que você dá com o corpo inteiro, né, com o peso do corpo inteiro. É um golpe meio suicida, né, porque se o cara dá um counter nisso aí, ferrou, mano. É um golpe com todo o peso do seu corpo pra cima do adversário, mas deu certo ali, ele consegue vencer. E aí ele vira campeão ali da Ásia, né, basicamente. E aí ele se acha apto a lutar contra o Ippo, né, que até então ele se achava inferior ao Ippo, porque o Ippo era o campeão japonês. Só que aí tem toda aquela piada ali aquela brincadeira ali que eles fazem ali, que agora é o Miyata que tá à frente do Ippo. E isso volta no final da temporada, porque a gente acaba descobrindo que o Kamogawa, né, o treinador, ele rejeita vários desafios do Miyata. O Miyata fica até bolado com isso, que depois ele vai até confrontar o Ippo e tudo mais, mas aí o Ippo fala assim, cara, eu não sei de nada. O Ippo depois vai confrontar o Kamogawa, e aí o Kamogawa fala que, não, mano, tu não tá preparado pra lutar contra esse cara. E aí aparece o diálogo, uma até das previsões do que tem pro futuro, que é você ter essa necessidade de melhorar o Dempsey Roll, porque o Dempsey Roll é um golpe que você fica em pêndulo, e o Miyata é um lutador de counter. Então, tipo, a maior força do Ippo contra o Miyata é uma fraqueza gigantesca. Então acaba tendo esse diálogo aí durante a temporada, e é o que você falou um pouco, né, que é o do personagem, né, ele rejeitar o desafio, ele rejeita os desafios do Ippo. No caso, o Kamogawa rejeita os desafios do Miyata de um desafio pelo golpe do cinturão, pelo cinturão do Japão. Sim, o título da UPBF, no caso ali, né, ele é maior do que o título do Japão, que é um título regional, que já é coligado, no caso aí, eu não vou saber explicar direito isso, porque isso fica muito mal, isso só fica razoavelmente bem comentado quando você tem a história do Martínez, do Ricardo Martínez, mas para as pessoas entenderem, existe a Federação Internacional de Boxe, que é a FIA, e existe a Confederação Internacional de Boxe, e ambas as duas têm os títulos de peso de cada categoria. É WBC e WBA. É o Conselho Internacional de Boxe e o outro é a Confederação. E outra associação. Uma tem um cinturão verde e outra tem um cinturão dourado. Pronto. Aí o que acontece? As duas têm os dois caminhos pra vocês seguirem o título, né? E no caso, o PBF, aí, como eu falei, eu não lembro qual é o material que é apresentado ali na obra, mais que eu tenha revisto recentemente, mas isso me passou en passant. Qual é o
o segmento que dá, né, nessa estrutura deles. Mas ele é um torneio, assim, como o Lucas falou, de maior prestígio, né? Ele é um processo regional, tanto que o Meta vai lutar contra um australiano, né? E depois vão ter outros. Mas você pode, por exemplo, não precisar, o IPO posteriormente não precisa passar para pegar o título da UPBF para conseguir se candidatar a lutar mundialmente. Não, você pode ir lutando com outras pessoas, até porque você é campeão de um país, você consegue fazer esses processos. Mas, por exemplo, se acontecesse a luta de IPO e Miyata, o Miyata também estaria colocando o cinturão dele em jogo, né? Como campeão da UPBF, até porque ele fez o desafio. Então, se, por exemplo, o IPO ganha, o IPO seria campeão do Japão e da UPBF, no caso. Ao mesmo tempo, o vice-versa, do Miyata, né? Caso eles mostram como processo estratégico, né, de fazer as coisas do Komogawa, mas é bem incomum esse tipo de coisa, porque você tem como unificar dois cinturão na mão de um lutador só, e aí isso facilita pra você caminhar os processos da onde você queira caminhar no ranking mundial, né? O IPO, por exemplo, cara, que eu lembre, é mais ou menos assim, tá? O nosso querido Ricardo Martinez, ele é o campeão da associação, né? Então, o IPO, por exemplo, não segue o caminho pra lutar contra o Martinez, ele segue o outro, que é o caminho do conselho. E o que a gente vai ver posteriormente, por exemplo, depois da luta do Hulk, é o... esqueci o nome do cara, que é o Takamura lutando contra um outro americano. Aquilo ali é a unificação dos pesos, né? Então, tem todos esses rolês no boxe, essa coisa meio bizarra, assim, de ter dois campeões mundiais e você poder fazer a unificação e tal. Então, tem todo esse caminho que a área se desenvolver na obra posteriormente. Mas aqui, cara, a luta do Miyata é muito... A gente vai ter depois, talvez... cara, é bem difícil de falar, mas cara, a próxima luta que é do Dati com o Martinez é uma das lutas mais icônicas de Hajime no Ippo, assim, é coisa de maluco. Só por curiosidade, a OPBF é do conselho, é da WBC, a filiação dele. Se ficar curiosidade aí, eu tô olhando aqui no Wikipedia. Não que o Wikipedia seja a melhor fonte de informação, mas pra gente vai servir. Você tá falando das melhores lutas, né? Só pra gente continuar aqui nessa pegada dos desafios. Logo depois do Miyata tem o desafio que você fala que é o do Dati, ele contra o Martinez. Essa luta é absurda, velho. Basicamente, o Ippo só consegue o título dele de japonês porque o Dati desiste pra poder se focar no Mundial, né? Então deixou ali a vaga do japonês em aberto. Tem uma coisa que você falou, né? Realmente dos dois títulos mundiais. Porque o Dati, ele é muito forte, mano. O Dati é muito forte. Então, ele poderia correr atrás do título pelo conselho, em vez de pela associação. Mas ele queria, a todo custo, a revanche contra o Martinez. E uma das coisas bem legais desse arco aí que tem do Martinez é que tem uns sparring, tanto do Ippo quanto o Martinez, contra o do Miyata, contra o Dati. E você vê que, mano, os caras estão muito acima, mano. O Martinez ganha do Ippo só usando um braço. Só usando um braço. E outro ponto bem interessante, mano, é que você vê a diferença de personalidade do Martinez contra o Hulk, né, que é o campeão do arco seguinte, porque enquanto você tem um que diz que quer comer todas as mulheres do país, você tem por exemplo, o Martinez, que é o cara que ele não nocauteia o Ippo em respeito porque ele é o campeão daquele país, mano. Ele fala assim, não, cara, vou parar por aqui porque o cara é campeão, não quero humilhar ele na casa dele. E o Ippo sobe no ringue e dispara a toda a pompa, mano, vestido como luta oficial, mano. Todo mundo vai de calça jeans, de bermudão ali. O Ippo vai de uniforme pro sparring, mano. Pro Ippo não era sparring, né? Na cabeça dele já era séria ali a parada. O Martinez jantou o Ippo, mano. Foi uma humilhação ali, total. O próprio Kamogawa diz, né, que o Ippo não teria chance, né? Assim, vai lá pra aprender, moleque. Vai lá pra aprender, pra tu saber como é que é. Só que o Ippo foi realmente humilhado. O Ippo dá o tempo roll, o Martinez só fica assim, pá, batendo durante os movimentos do Ippo. Isso que o cara nem é um outboxing exatamente, né? Não é nem o foco dele. Apesar que o Martinez é um cara super completo, né? Sim. É o Martinez, agora eu não tô lembrando, é o Martinez ou é o Dati? Que tem o Corkscrew lá, é o Dati, né? O Dati, que tem o Heartbreak lá, que é o golpe que para o coração. Ele dá aquele soco braço girando, né? Isso. Tanto é que ele meio que acerta esse golpe depois no Martinez. É uma luta muito boa, mano. É uma luta muito boa porque tem toda aquela carga emocional, assim, do Dati, que é uma revanche. O Dati lembra que a mulher dele perde um bebê quando tava na luta e tudo mais. Então tem todo um plot assim que o Dati ele fica muito traumatizado, né? Fica muitos anos fora do boxe justamente por causa da pancada que ele toma nessa luta aí. E essa luta assim, mano, a luta não é uma luta unilateral,
Mas tu vê que o Martinez tem uma vantagem. Só que, mano, a parada muito louca é que o Martinez parece que ele tem uma preparação contra qualquer coisa que o Dart fizesse. Tanto é que tem uma hora que o Dart finalmente ele vai acertar o corkscrew, né? Ele prepara tudo. O próprio pessoal do anime ali, né? Os comentaristas e tudo mais, eles não sabem se o Martinez fez sem querer, foi uma coincidência ou foi proposital. Mas ele põe o cotovelo justamente aonde acertar o golpe. E aí ele quebra o punho do Dart, mano. É muito louco aquilo ali. Não, o Martinez é apresentado como o lutador mais completo de boxe que tem ali no mundo de Hajime no Ippo, né? Ele é uma clara homenagem ao Chaves, né, cara? Que é um lutador absurdo da história do México, né? É, só Madrugão. Eu tava vendo essa piada vindo. Pô, mano, mexicano chamado Chaves. Eu tava vendo. Ela via ela lá embaixo, dando sinal, pegando um ônibus, subindo e chegando aí. E chegou, né? É. Aham. Mas voltando, né, assim, tipo, eu falei isso e deixei a peteca subir, né? Foi só isso, né? Mas lembra muito o Júlio César Chaves, né? Que foi pra quem as pessoas não sabem, ele foi um boxeador que passou anos defendendo o próprio cinturão, né? E é considerado um dos maiores boxeadores de todos os tempos, assim, uma lenda inigualável até no boxe mexicano. E o boxe mexicano tem um estilo muito próprio, né? Específico. É meio comentado isso aí no mangá, né? Dessa construção do boxe mexicano e tal. Aí depois, futuramente, vai ter uma luta acho que do Ippo, né? Com um aprendiz do Ricardo, uma coisa assim. Então isso volta. Tem um detalhe que a gente não comentou, né? Que eu não comentei por cima. Que existe um salto muito grande de direção, de produção e de animação do New Challenger pros dois filmes e pra primeira temporada, né? Até por causa de tempo, esse tipo de coisa. Então falando aí de 6 anos pros filmes. E essa luta é muito espetacular. Eu acho ela a mais bem dirigida. Não é a mais empolgante luta, a mais empolgante é do Takamura. Mas assim, questão de boxe, assim, como você vai dirigir boxe e tal, é a mais bem dirigida, assim, até desse ponto de Hajime no Ippo. Ela é absurda, assim, como é que você faz a construção. Como é que você dá a entender que o Martinez é realmente tão completo, assim, de movimentação, de posicionamento, dos golpes que ele vai encaixando, né? É absurdamente bem feita, cara, essa luta. Eu acho ela a melhor até então de Hajime no Ippo inteiro. É até então. Não em questão de drama, né? De drama, pô, tem Ippo versus Sendo, a própria posteriormente que a gente vai comentar aqui do Takamura. Tem várias lutas que são, pô, o Vogue contra o Sendo é absurda também, mas acho que no todo, a melhor luta que tem até então é essa aqui que a gente tá falando agora. Eu acho muito interessante como o anime chama Hajime no Ippo, mas ele consegue dar emoção em lutas de vários personagens diferentes, né? Por exemplo, o Martinez e o Dart, que não são personagens ali do núcleo principal, né? O núcleo principal ali é o quarteto Ippo, Takamura, Aoki e Takamura. Mas ele consegue dar muita importância, por exemplo, na luta do Dart, como agora, como foi a do Miyata, que são personagens ali, você falou do próprio Sendo, que são personagens que fogem ali do núcleo principal de personagens, mas que são lutas tão empolgantes quanto, cara. Não, é legal que eles fazem isso, porque aí não fica aquele negócio, tipo, sabe, tudo girando em torno do Ippo, né? Tipo, mostra ali que, tipo, não, o Ippo tá ali na categoria D, tá treinando e tal, não sei o quê, mas as outras categorias também tá rolando, e aí, tipo, são tão importantes quanto. E aí mostra mostrando essas outras lutas com os outros personagens, mostra, tipo, você fica, caraca, acho que empolga mais, sei lá, porque se ficasse só em cima do Ippo. Ah, até pro moleque não ter 21 anos com 300 lutas nas costas, né? Uhum. O cara ia lutar a cada 3 semanas. Mano, esquece que eu falei, tá? Eu sempre achei ele parecido com o Chaves, mas eu fui pesquisar aqui por cima. Parece que o Martinez é baseado em outro boxeador chamado Ricardo Lopes, que é um boxeador histórico também do México, que ele dominou 2 categorias de peso. Peso palha, que eu nem lembrava que existia. Nem sabia que existia. Né? E o peso super leve. O cara tem o melhor cartel da história do boxe. Ele tem 52 lutas, sendo que são 51 vitórias, 38 por nocaute e 1 empate. Ele nunca perdeu na vida. E ele defendeu o cinturão até se aposentar. Ele nunca perdeu uma luta de cinturão, por exemplo. Ou empatou. Absurdo, mano. Absurdo. Entendeu? É o melhor. Só pra galera confirmar, isso também é dados da Wikipedia, já que a gente tá usando como base. E é o
Bem, a Wikipédia diz que é o melhor cartel de um boxeador na história de todos os tempos. Caraca, um maluco não perdeu, absurdo. E eu não sei como tá no mangá, mas até então o Martins era nessa vibe aí. Eu acho que tudo indica que no mangá até hoje o Martins deve ser invicto. Eu acho que pode superar aí a luta do Dati, né? O Dati acaba perdendo, se aposentando, né? Ele sai dessa luta completamente quebrado, costela quebrada, maxilar quebrado, punho quebrado, ele desmaia, nossa, ele cai muito feio. Tanto é que a luta que fecha o arco, basicamente, é o Ippo encontrando ele no hospital e o Dati mal consegue falar com o Ippo, né? Ele só passa a mensagem assim, mas ele não consegue falar claramente, né? Com o caso do maxilar e tudo mais. E aí tem a cena dele, tipo, passando o bastão pro Ippo e aí tem aquela ceninha meio dramática do filho do Dati falando assim, cara, tu vai me vingar meu pai, né? E o Ippo fala, ainda não. E aí o meninozinho fica bolado e a mulher fala, calma aí, filho. Ele falou ainda, presta atenção. Só que aí vocês passaram 30 anos e o Ippo até hoje não se vingou, né? Mas mero detalhe. Mas ainda tem chance, pô. Ainda tem chance. Tô preocupado com o Morikawa morrendo, mano. Isso que eu tô preocupado. Que isso. O cara, ele vai fazer. Ele vai, confia. Aí nessa pegada aí do Ippo, tem um personagem que volta, né? Que é o Geromichi, né? Que ele volta como Hammer Now. E é bem interessante que nesse arco aí que aparece, que vai falar do Hammer Now, aparece o Itadaki, né? Ou melhor, Itagaki, que é um personagem que ele entra no ginásio lá e ele fala, não, ele é invitado pelo, se eu não me engano, pelo Yagi-san. E aí ele chega assim pro pessoal, não, eu tô entrando aqui que eu sou um grande fã, né? E aí o pessoal acha que ele é fã do Takamura, e sendo que não, ele é muito fã do Ippo. E o Takamura fica muito revoltado nesse arco aí. É legal, cara, porque a gente tem toda uma... existe toda uma construção, né, anteriormente, sem o Ippo, né? A gente comentou isso, né? Que o mangá e o anime, no caso aqui, ele trabalha muito outros personagens, né? Até então. Então a gente tem o trabalho do Dati, tem o trabalho do Miyata, e o Ippo só volta a aparecer neste momento, né? É uma bela forma de a gente ter essa construção, que a gente tem um arco aqui, um pequeno arco, em certo sentido, do Ippo lutando contra um Kohai dele, né? O primeiro aprendiz, assim, né? Vamos colocar do Ippo. E é bem legal, porque a gente retoma lá na primeira temporada aquela questão de, tipo, as pessoas, o Takamura se torna campeão... Eu não lembro agora como é que tem tanta gente que quer entrar na academia, né? E aí quem sobrevive só é o Geromichi, né? Porque os caras vão todos desistindo de fazer os treinamentos lá, todo mundo passar mal. E aqui a gente tem a volta e tem todo esse drama, assim, da perspectiva do Ippo, né? De você enfrentar um Kohai, você enfrentar alguém que lutava igual você. E, cara, é muito engraçada a transformação dele, cara. É muito engraçado, cara. Como ele raspa a cabeça e ele vira um bandidão. Não, parece que até a sobrancelha parece que some, mano. Tem uma cena que vai o Aoki e o Kimura espionar ele e os caras ficam se cagando de medo do Geromichi, mano, que é o Hammer Now. E aí a gente é apresentado, assim, é o que a gente conhece, talvez do mundo real. Nem todo mundo conhece muito, mas o pessoal que acompanha o bloco deve conhecer um pouco mais. Mas aí eles dão um termo de Kamaseino, que são lutadores, né, que vão pra luta meio que sabendo que vão perder, né? É um cara bem mais fraco, que você faz o seu lutador lutar contra pra ele ganhar moral, né? Sabe aquele amistoso do futebol que você pega um time da primeira divisão e vai jogar contra um time da quarta, da terceira divisão, pro time pegar ritmo de jogo, ganhar moral? É mais ou menos o que é o Kamaseino. E o Hammer Now, né, o Geromichi, ele é meio que identificado como isso, como um cara que é totalmente subestimado. Só que quando a gente vê o lado dele, né, porque um fato muito interessante também de a gente citar é que o Geromichi, ele tá no mesmo ginásio lá do interior que era um tal de Jason Momoa, alguns assim, que era um personagem que aparece lá no comecinho do anime, lá naquele torneio dos rookies, que o Ippo dá-lhe uma porrada no cara e o cara meio que... Eu não sei se ele desiste, né? Mas o treinador fala assim, a gente tinha um lutador muito bom, muito brabo, só que aí ele enfrentou esse tal de Ippo, esse monstro, e destruiu o cara. E porque agora o meu outro lutador também quer enfrentar esse monstro. Só que o sonho do Geromichi é conseguir lutar contra o Ippo, porque ele identifica que a carreira dele vai ser muito curta, né? O estilo de luta dele e o talento dele não vai permitir que ele continue nesse mundo do boxe por muito tempo. Então ele fala, cara, quero lutar com o Ippo a todo custo. Então ele copia várias coisas do Ippo. Inclusive, por exemplo, o tal do
do Peekaboo, né, que veio do Mike Tyson e tudo mais, que é aquela movimentação, né, aquele jogo de pés. Então, eles têm estilos bem parecidos. Kamigawa, né, você falou, né, ele só aceita esse desafio porque ele quer que o Ippo desenvolva mais essa característica de partir pra cima do adversário e ser menos mole, porque até então era dito muito que o Ippo fosse amolecer nessa luta, pudesse até apanhar, porque quer, tipo, ficar com pena, né, de ser uma pessoa conhecida, de ser um amigo. E aí é bem surpreendente quando começa a luta, o Ippo vai pra cima que nem uma fúria. E aí é só o Takamura que é o cara que percebe, que consegue fazer aquela leitura que o Ippo não tá indo pra cima porque ele não tem compaixão com amigos, que é pelo contrário. Ele tá sofrendo tanto com aquilo ali que ele quer acabar a luta o mais rápido possível. Só que assim, o anime, né, o mangá do Ippo, ele consegue te enganar de algumas maneiras. Porque durante a luta você sente que uma tensão, né? Você acha que o Ippo realmente corre risco. Mas quando acaba sendo bem fácil a luta. Sim. No total, a luta é bem tranquila. Foi o que eu falei. A luta que aparece no Champion Road é talvez a luta mais próxima que o Ippo ficou de perder o cinturão. As outras que vão passando... Sawamura também deu trabalho, né? Não, Sawamura é coisa de maluca a luta. A Sawamura, eu acho que é a luta mais maneira do Ippo com ele com o campeão. Eu acho que tem uma outra também, que eu não tô lembrado agora. Mas é porque depois do Ippo vai lutar muito no circuito ali do Pacífico, né? Ele vai lutar com vários caras ali no circuito. Mas a construção desse arco, assim, ele é muito mais dramática do que realmente a luta em si, né, velho? É muito mais a relação do Ippo ali com o Geromichi. Aí tem a introdução do Itada, que vai fazer contraponto a isso, né? Porque antes o Geromichi, ele era o cara esforçadão, esse tipo de coisa, né? E o Tadaki já é o talentoso, já é o outboxer talentoso, e por aí vai. É o Buditão também. O melhor é que depois eles introduziam a família dele é coisa de maluco, e a mina quer dar pro Ippo, a irmã dele. E a família é super a favor, só vai, filha. Só vai. O bom é o pai dele, mano. Assim, a família dele é muito louca, mas o pai dele é o pior, que eles ficam fazendo trocadilho, mano. Uhum. Eles só fazem palavras com trocadilho. E aí, assim, é uma coisa que tu se perde um pouco na tradução, né? Porque pra gente não faz muito sentido, mas eles fazem realmente muitas palavras que podem fazer realmente duplo sentido. Não tem muito o que te falar, não. Sim. Assim, eu acabo não achando muita graça porque a gente não pega esses trocadilhos, né? A gente não consegue pegar, mas a gente 100%. Se perde na tradução, né, cara? perde. Mas a gente entende. Totalmente os nossos lá ele, né? O tempo todo, né? É isso, né, velho? Só que a família acha super graça disso. Aham. E o pai dela é careca, e o pai dela do Itadaki ali, mas... Nossa, o negócio da peruca, né? Nossa. O cara duelo com o Takamura, mano, tá ligado? Duelo de trocadilho. Seu trocadilho foi tão bom que eu até fiquei careca. Aí o careca já tem 2, 3 trocadilhos na mesma frase. Ele fala, esse cara é invencível. Não, eles se encontram, tipo, fazendo um trocadilho com saco, mano, com bago aqui. É um bagulho muito bizarro, mano, muito bizarro. E eles são pobres, assim, são pobres não, são... Só que nem o Ippo ali, né? O Ippo também é pobre, né? Só que o Ippo tinha a visão que o Itadaki era um garoto rico. Ele até fala que tá surpreso, mas é bem louco. E aí, nessa parada aí, tem até o final da luta do Hammernow. O Hammernow, assim, acaba, não tem nada demais. É realmente essa parada do drama ali, do Ippo lutar contra um antigo amigo, superar esse lado mole. E a princípio você meio que é a última luta do cara também, né? Tem esse detalhe. Isso. Eu vou falar pra vocês, eu por um momento achei que o Ippo ia perder. Eu tava ficando muito bravo na hora. Mas, mano, não acredito que o Ippo vai cometer esse vacilo e vai perder pra esse maluco, velho. Depois tem uma cena que mostra isso, e é o que eu comentei, cara, o anime te engana muito nessas perspectivas de ter dado trabalho ou não. A própria luta do Ricardo Martinez, a gente fica muito aflito ali, a luta é tensa, mas o Date sai quebrado, com vários ossos quebrados, e o Martinez sai com o rosto limpo, sem um machucado. E essa luta aqui do Ippo é quase a mesma coisa, assim, o Ippo sai bem inteiro da luta. É porque a luta, assim, a forma como é construída a narrativa te faz, tipo, tá tenso, né? Te faz acreditar que realmente existe um risco. Mas você vê, assim, depois que, pô, mano, não teve ameaça nenhuma. Se o Ippo lutasse minimamente... Sério? Como ele sabe, é sério... Então, mas eu fiquei com a impressão, você foi, mano, foi mudando, né? Tipo, cara, mano, não acredito que o Ippo vai perder pra esse maluco, mano. Aí, do nada, não, ele tá entregando a luta. Ele vai entregar a luta pra motivar o cara. Nossa, que bagulho imbecil. Aí no final ele ganha. Tá. Porque não faz nem sentido. Só fica, tipo, deixa de prestar atenção em alguns detalhes. Ele fica pensando na história dele, né? Tudo. É bom que logo depois dessa luta, o anime dá de novo aquele respiro da praia, né? O episódio da praia da temporada. E aí acontece o crime do Takamura, né? Que assim, o Takamura é o cara... moralmente errado do anime. E a gente sempre sabe sobre disso, né? Pega no dos outros, fala mal da mulher dos outros, e aí
Esse arco tem a cena que, no escuro, que o Takamura, ele vai, se não me engano, com a Aoki e com o Itadaki, né, treinando na praia. E aí ele chama os caras, não, vem comigo aí. Com a Aoki não, minto. Com o Kimura e com o Itadaki, né? Porque tanto a Aoki quanto o Ippo tiveram lutas recentemente, então eles não podem treinar, né? Eles vão descansar. Isso. E aí eles estão na praia, assim, num lugar todo escuro, e aí o Takamura tem a brilhante ideia de, pô, naquele pedaço escuro aí da praia, os casais vão pra ficar se pegando. Então o Takamura vai abaixadinho e fica junto com o Kimura e com o Itadaki espionando, assim, o casal, mas não dá pra ver o rosto de ninguém, não dá pra ver nada. E aí o Takamura, como ser desprezível que ele tem a brilhante ideia de, pô, ninguém tá vendo nada, vou entrar nesse escuro aí, eu vou me aproveitar da situação. Então o Takamura vai lá, e assim, a gente, como espectador, a gente não sabe. A gente espera que vai dar alguma merda, porque se trata do Takamura. O anime não tá me mostrando isso à toa, mas o Takamura vai lá e chega, e aí você vê que, na verdade, quem tá fazendo essa aliança ali é a Tomiko com o Aoki. E aí, tipo, tem o Aoki passando a mão no peito da Tomiko e tudo mais. E aí a Tomiko solta a seguinte aspa: nossa, ela chama ele de Masaru, né? Nossa, Masaru, você é incrível. Até parece que tem 4 mãos. Até que o anime, os fogos de artifício explodem, e aí dá o clarão. Aí o Takamura toma um susto desgraçado. E a Tomiko e o Aoki, todo mundo, tipo, o anime ele pega e faz um cartoon, né, do susto, que os olhos saem do rosto, assim, Takamura sai correndo e, tipo assim, todo mundo fica revoltado porque pô, o cara meteu, assim, não fosse bastante, tipo, o Takamura já está assediando alguém, né, pra não falar outra coisa. Porque mesmo se não fosse do Aoki, né, a namorada do Aoki, tipo, é outra pessoa. O cara tá assediando. O cara pediu isso com a mulher do parceiro. O Aoki fica bolado com o Takamura, mas obviamente o Aoki ele tem noção que ele não peita o Takamura, né? E aí começa uma saga de vingança do Aoki. E aí tem uma parte que ele... E assim, o Takamura, ele sabe... Cara, é bizarro o Takamura, mano. Ele sabe que ele falou besteira. E aí ele pede conselho pra galera. Cara, como eu posso me desculpar com a Aoki e tudo mais? E a galera, não, elogia ele. Aí tá o Aoki assim, perto do Takamura, o Takamura olha pra cara dele assim, pô, como eu vou elogiar esse cara aí? O que eu faço fazer? Aí que ele vai e fala, pô, Aoki, tua mulher tem um espírito da hora. Ele piora a situação. Aí o Aoki, ele sai com o Ippo, ele pega se eu não me engano, cara, qual é o nome que dá? É pulga do mar, é algo assim, que é um bichinho, é um insetozinho. Aí ele faz um sanduíche e dá pro Takamura, e o Takamura come esse sanduíche. E aí, beleza. E assim, tem até uma piada na situação que o Takamura, ele dá metade do sanduíche pro Aoki, e a gente não sabe quem comeu o pedaço com o bicho, mas beleza. Aí começa a merda, porque vai ter é anunciada a luta assim, um pouco antes foi anunciada a luta do Takamura contra o Hulk, né, pelo cinturão mundial. E tem toda uma assim, esse negócio, essa questão da luta do Takamura, da praia, na real, eu acho que é entre as lutas, porque o Takamura, ele vai pra essa luta, minto, cara, na real, eu não lembro exatamente a ordem, mas eu sei que o Takamura vai pra luta prévia, uma semifinal, antes do Mundial, ele vai totalmente desnutrido, assim, sem força nenhuma, e aí ele tá quase perdendo a luta, ele tá com problema de peso, só que ele também tá maluco, achando que foi amaldiçoado, porque ele deu uma cagada e aí ele viu o bichinho na merda dele. E aí ele viu o bichinho assim e ele fala, caraca, foi amaldiçoado. E aí, tipo assim, ele junta o problema de perda de controle de peso dele com o mental dele, ele vai pra luta completamente seco. Desestabilizado também, né? Completamente. E ele só vence a luta na raiva, porque ele vê o Hulk com 2 minas assim sentado na plateia, né? E aí ele dá um ring out no cara assim, mas assim, a luta, o Takamura correu vários riscos de perder a luta. Vamos ser sinceros, se fosse o Hulk no lugar, ele tinha nocauteado também, porque ali foi o ódio puro de ver o outro cara bem sucedido com 2 minas de tiracolo. É inveja pura. O Takamura vence do Hulk no ódio também, né? Uhum. Porque a gente tem que lembrar que o Hulk, ele chega... Ele fica falando merda do Japão o tempo todo, ele é um filho da puta. Não, ele fala merda de todo mundo, né? O Hulk, assim, ele é tido como um cara que não treina, né? Quando a gente aprende o plot, né, base o background de bastidor do Hulk, você acaba descobrindo que ele foi um cara que foi recrutado, que é um cara que tinha histórico de agressão, é um cara completamente insano, um cara sem escrúpulos ali, né? Um cara que gosta da violência por si só, e é um cara que ele não
treina pro boxe. Ele só é violento. Ele tem dom para violência. Então o treinador, ele dá essa frase aí. E então o Hulk, ele durante o anime ali, durante esse arco aí, além de ele falar várias bobagens, né? Como, por exemplo, ele não sabe quem é o Takamura. Ele fala assim, não sei, tem um cara do Japão aí, pô, que eu vou lutar. Pô, brincadeira, vocês marcam uma luta contra um japonês pra mim, mas beleza. E aí, um dos diálogos também é que ele gosta de violência. Quando ele não tá batendo, ele tem que se satisfazer com mulheres, né? Então, o bagulho dele é bater em gente e pegar mulher. Não, e tem um rolê também de ele discutir com o Takamura e acertar o Komogawa, não tem um rolê desse? Tem, na coletiva deles. Isso, na coletiva. É verdade. Eles vão separar a briga e tal, aí o Hulk acerta o Komogawa, aí o Takamura fica... O Ippo também fica... Tem todo esse rolê, assim. O Hulk, ele é o personagem 100% feito pra você odiar ele de todos os jeitos, entendeu? Não, ele é escroto de todas as formas, cara. Tem nada que você fala assim, não, mas pelo menos isso é interessante. Não, isso, não sei... Não, nada, zero. Ele é escroto, full escroto. É como você falou, é pra gente odiar ele de todas as formas. Até o design dele é montado de um jeito pra você ter aquela sensação de raiva, né? Porque durante a luta mesmo, ele vai ficando com os olhos vermelhos quando tá em frenesi e tudo mais. E assim, é que a gente comentou no início do podcast, mas a gente não falou agora. Antes dele dar esse tapão, né? No Kamogawa, que é o que estoura meio que o estopinho de raiva do Takamura. Quando ele encontra o Takamura na outra luta, ele visita o Takamura nos vestiários, e aí ele tá com o tradutor, né? E aí os caras falam assim, não, eu vim aqui te ver, não sei o que lá. Eu vim aqui conhecer... Não, minto. Eu vim aqui conhecer as coisas boas do Japão, não sei o que lá, e tudo mais. Aí ele estica a mão assim. Aí os caras falam, pô, mas o que você tá gostando do Japão? Não, eu vim aqui pelas delícias. Aí o pessoal, pô, que delícia, que é o que? É o Takamura, pô, é sushi, takoyaki. Aí ele fala, não, as japonesas. E aí fica mó climão no vestiário assim. O tradutor até fala assim, mano, tu quer que eu mesmo traduza isso? Ele traduz. O Hulk faz na maldade mesmo, pra sacanear. Ele não faz do cara que fala bobagem, porque o Takamura fala merda, mas ele fala merda porque ele é idiota. O Hulk fala na maldade mesmo, entendeu? Tipo assim, vou falar porque vai ofender. E aí ele tem esse momento aí que acaba botando toda a população ali, toda a torcida que sai no jornal e tudo mais, contra o Hulk, né? E aí o Takamura é vendido como herói, né? E além disso, ele fica falando também, porque os Estados Unidos é superior ao Japão, vocês são inferiores. Mano, ele é escroto no talo, cara. Não dá, não tem como salvar esse cara. Só de lembrar, já tô ficando com raiva de novo. Mano, a coletiva ele é tão escroto que antes mesmo dele ir pro Kamogawa, ele tá dando as entrevistas assim, e ele tá todo desinteressado. E aí tem aquela repórter, né? A Mari, né? A Limura Nari, ela faz uma pergunta pra ele, e aí ele levanta e fala assim, pô, não importa essa pergunta aí não. Meu quarto é o número tal, vem lá me satisfazer. Eu vou te dar o que você merece. O cara, ele faz tudo pra te irritar, mano, em todos os sentidos. E aí, nessa entrevista também, ele fala que... Aquela repórter de óculos, né, que você tá falando. Isso aí. Nessa entrevista também é o que ele fala que ele é o superior, que ele tem o gene de campeão. Isso aí que eu tô... Que vai distribuir os genes dele no Japão inteiro e vai fazer vários campeões mundiais no Japão. E aí ele fala um monte de bobagem assim que gera uma raiva coletiva, e aí termina, né, o estopim, é ele batendo no Kamogawa. Mas aí, beleza. Aí vai ter a luta, e aí tem toda a preparação do Takamura e tal. Só que a luta assim, cara, é uma luta muito boa, porque a luta, em vários momentos, ela pende pra um lado e pende pro outro. Claro que geralmente o Takamura pressiona, e aí o Hulk supera. O Takamura pressiona e o Hulk supera, e muito na qualidade dele, né? E assim, chega no momento que o Takamura até parece que vai ganhar, só que aí o anime, ele fala o seguinte: o Takamura, né, o anime te lembra disso, o Takamura, ele só aguenta 5 rounds, porque de novo, volta naquela temática que o Takamura, ele tá vários e vários pesos abaixo do que é o natural dele. E aí, ao contrário do que acontece com o Miyake, que o Miyake faz proposital, no caso o Takamura não é que no Japão não tem a categoria pesada, porque o Takamura é pesado, não sei se é meio pesado. Acho que é peso pesado. Não tem a categoria dele, então ele tem que regredir várias categorias pra poder ter luta, senão não tem luta. Tanto é que ele fala pra um diálogo dele, e assim, junta o útil ao agradável, né, que ele fala que o objetivo dele é ganhando todos os cinturões e avançando até chegar no pesado. Então ele quer ser campeão de tudo, e aí ele tem que começar por esse pra entrar no circuito ali do campeonato mundial, né, pra se mostrar digno, né. Ele começa a dominar a luta, e aí entra no 6º round, e a luta
vira completamente porque acaba a estamina dele. E de novo, é interessante porque o Takamura, ele dá em vários momentos indícios que ele é mais forte que o Hulk, né? O Hulk tem algumas características, né? Como a velocidade, mas o Takamura, até pela técnica e pelo treino, ele é mais forte que o Hulk, né? O Takamura até... Não, ele é o que tá... Ele é porque ele tá muito abaixo da categoria dele. Exato, tá cansado. E aí tem mais uma reviravolta, e aí tem um drama, né, que tem aquela, lembrando da palma nas costas dele, e aí tem o Takamura lutando inconsciente. Mano, ele dá uma surra no Hulk depois, que o Takamura é interessante porque, de novo, a gente tem que lembrar que o Hulk é o cara meio bandidão ali, vilãozão, só que nós sabemos que o Takamura, além de ser um cara técnico, é um cara que não vale porcaria nenhuma. E o Hulk, ele entra no boxe muito porque o treinador dele falou que ele teria, abre aspas, uma licença pra matar. E ele queria usar essa licença pra matar contra o Takamura porque ele pegou raiva do Takamura porque foi a primeira pessoa que, de fato, botou o Hulk em xeque, né? Fez o Hulk apanhar. Só que aí o Takamura, inconsciente, começa a sentar o cacete no Hulk e aí o Hulk fica até assustado porque ele fala que, nossa, tu me enganou, né? Tipo, o treinador fala, pô, tu me enganou. Tem mais gente com licença pra matar. E é muito brabo isso, tá? E aí tem um embate final da luta ali e aí o Hulk tenta até voltar, mas aí o Hulk desmaia e cai e tudo mais. E aí o Takamura vence. A construção da luta, ela é muito bem feita. Você dando, como a gente comentou, né, Iwan, assim, você tendo um personagem que ele é feito completamente pra gente odiar ele, né, então a gente tem o Takamura sendo colocado nessa posição de herói, e por vários momentos, cara, eu acho maravilhoso, porque vários momentos a gente constrói essa perspectiva de herói pro Takamura, porque ele sofre na luta, né, acabou de comentar que ele perde a consciência, ele continua lutando por causa do... O background da família dele, né, mano? Isso, aí também tem a relação dele com o Komogawa, né, e aí ele fala, não, eu vou te levar pro título mundial, é isso e tal. E aí mostrando o passado, e vai fazendo a construção ali. Então, tipo assim, tu vai pegando tudo. E é maravilhoso que tudo isso é feito pra culminar numa piada maravilhosa no final, que é o virar assim e demonstrar que o Takamura é tão maluco quanto o Hulk, basicamente. Aí ele chega gritando, não, eu vou transformar o Japão no país de campeões, peguem meus espermas, isso aqui, tragam todas as mulheres. É muito bom, porque, tipo assim, a cena é toda bonitinha, foi campeão, ele pede, todo mundo quer botar o cinturão nele, ele fala, não, quem vai botar o velho e tudo mais. E aí, ele tá de boa, mano, ele não vai falar merda. Aí a galera fala, e aí, faz o discurso, campeão, você é o poderoso, você é nosso herói. Ele fala, eu sou o herói, né? Só que a pessoa fica tão xingando ele, assim, não, você é incrível. Aí ele fala assim, pô, sou incrível, né? Sabe aquela cena do Boku no Hero? Que o Bakugou fala assim, caraca, eu sou incrível, né? E aí ele começa toda a merda do anime. Foi tipo o Takamura. Pô, sou incrível, né? Aí ele, é isso aí, sou incrível mesmo. Vem aqui, que vocês me reconhecem minha força. Venha todas as mulheres que eu vou distribuir meu esperma. Aí a galera olha pra cara dele assim. E tipo assim, é legal, porque a cena dá um corte seco e só mostra o pessoal, o Ippo, o Itadaki, o Aoki e o Kimura, saindo de fininho, assim, ó, não conheço esse cara aí não, tá? É verdade. E aí começa a voar tudo dentro do ringue, cara. E a galera falou assim, o Hulk pelo menos falou genes, né, que o Hulk fala em genes, né, o Takamura, né, fala esperma, fala assim, o Hulk pelo menos falou genes, pelo menos diga genes, como é que é a outra frase? Vocês são a mesma merda, são a mesma coisa, você é pior que ele. E aí ainda tem o pós-luta, que a gente não pode esquecer das estátuas do Takamura, que ele compra um monte de estátua previamente, mármore, não sei, que o Aoki consegue quebrar. Aí depois fica vários mocota lá em cima da academia. Tem essa cena que você tá falando, é engraçado porque ele vai falando, aí ele vai falando algo edificante, né, Takamura. Não, porque o nosso país, não sei o quê, parece que ele vai dar um discurso mó bonito, aí ele descangalha tudo, depois fala, pega todo mundo, pode ver, eu vou dar meu esperma pra todo mundo, aí que ele fala, né, que eu vou fazer um país de campeões, caiu na mesma soberba do... Não, e é pior, porque o Hulk, assim, o Hulk sente aquilo, mas o Hulk falava pra incitar raiva no adversário, pra debochar do adversário. O Takamura fala de coração, mano. Ele fala porque ele acha que é tudo bem. O Takamura, o que eu te falei, o Takamura, mano, tipo assim, ele tem essa história bonitinha e tudo mais, mas o Takamura é um desgraçado, mano. Ele era tipo bandido, né, antes dele entrar pro boxe, né? É bem legal, porque ele constrói essa perspectiva de a gente odiar o Hawks, ele vai construindo, e ele quebra com uma gag no final, demonstrando assim, gente, ó, o Takamura é um imbecil também, sabe? A gente torceu pra ele esse tempo inteiro, porque o do outro lado tinha um cara absurdamente ruim, sabe? Mas, cara, assim, a forma como ele constrói isso, George Morikawa, é maravilhoso, cara, e é muito engraçado, cara.
e te pega muito desprevenido, sabe? Tu fala, ah não, a partir desse momento o Takamura vai mudar e tal, e ele fala, não, Takamura é doido assim mesmo. Takamura de sempre. É. Pior que ele fala, né, mano? Ele não é o escroto, ele fala merda ali pra todo mundo ouvir. E aí dá o silêncio no estádio, tipo assim, tá todo mundo... Aí do nada, tipo, aquele sentimento de alegria, de comemoração, né, de empolgação, para e todo mundo vira ódio do Takamura. Fala assim, você é igual a ele, você é pior que ele, torci por você à toa. É bem louco isso aí, bem louco isso aí. E aí terminam com a cena da estátua lá. Ah, sim, tem mais coisinhas no final ali. Tem o Aoki quebrando a estátua dele. O Takamura, ele encomenda várias estátuas menores, né? E aí, pra fazer o Aoki pagar pela estátua quebrada, faz o Aoki, tipo, vendendo o país pelo dobro do preço que valia. E aí, tipo, aparece o Aoki que nem aqueles vendedores de céu da cidade ali, sentadinho assim, vendendo as paradas no meio da neve. Essa temporada foi muito... Não tem nada pra desabonar dela, velho. Não, as notas são absurdas, mano, são absurdas. Eu acho que a gente pode ir para as considerações finais e nota. Essa temporada é uma, lógico, né, continuação, né, mas ela segue o mesmo ritmo, ela não perde o ritmo, né, que a gente já tava embalado lá na primeira, tem o filme, a gente tem a retrospectiva ali, tem a luta e tal, cara, e é um crescente, é inacreditável, assim, tipo, porque toda a luta você fala, nossa, essa aqui é o mais pica da temporada, né, a luta do Kimura com o Mashiba, você fala, nossa, mano, essa luta foi pica. Depois vem a do Data e o Martinez, mano, essa luta foi pica. Não para só vai crescendo o hype, vai inacreditável. E depois essa parte aí, no final aí do Hawkins com o Takamura, cara, é inacreditável, assim. E aí é no final dessa luta com o Hawkins que o Takamura comenta, né, que o sonho dele é ser campeão em todas as categorias até chegar de volta no peso pesado, né, não é? Ou ele já tinha falado isso antes, eu não tô me lembrando agora. É que eu acho que não tinha deixado explícito ainda, né? Acho que agora deixa explícito. Então, porque eu tenho a impressão que ele já tinha comentado meio que por cima antes. Mas aí nessa ele fala, não, é isso. Aí você fica, caramba, até o Ippo fica, né? E, cara, a trilha, a abertura... Ekireki. Eu não tava lembrando. Aí quando eu coloquei aqui pra dar aquela lembrada, mano, na hora veio a música inteira na cabeça, cara. É o tipo de anime que se você for maratonar pra ver, cara, você não consegue. Você vê a abertura, vê o episódio, aí tem encerramento, aí você vê a abertura de novo, episódio, você não consegue pular. A trilha, como sempre, a animação tá pelo menos eu senti um upgrade, né? Tá mais fluida, tá mais, sei lá, não sei, digamos assim, tá HD, sei lá, sabe? Tá mais nítida, tá, sei lá, tá mais viva. É o design, mano. O design tá bem mais bonito. Tá mais bonito, cara. E ela não perde piadinhas igual essa que a gente tava falando da praia lá. A animação, ela deu um upgrade de uma temporada pra outra. Até no filme, parece que é inferior a dessa temporada. As cores estão mais vivas, o design, eu não sei de dizer o que é, mas tá muito melhor a animação. E a trilha também, como sempre, fica. Então não tem como eu dar nota menos do que 10 nessa temporada. Não, eu garanto que a animação, ela tá muito melhor. Só pra lembrar, gente, que já abrindo aqui, né, minhas considerações finais, é ali por volta de 2007, 2006 que o Japão começa a fazer produções dos animes em Full HD, né? E aí vai começar a rolar o processo do 16:9 e tal, a animação digital começa a ganhar mais força no Japão. Então, esse gap de quase de 6 anos pros filmes e de quase 9 anos, quase, né? Uns 8 anos mais ou menos pro anime original, ele dá muita força à animação de Hajime no Ippo, né? Tanto em beleza, né? E fluidez de animação, né? Que o pessoal gosta muito, né? Pras lutas e tal, mas principalmente pra possibilidade de trabalhos com câmera, porque o anime de Hajime... Pô, é bem legal. Eu tava vendo... Pô, esqueci o nome do... Deixa eu ver se eu pego aqui o nome dele. Eu tava vendo o vídeo do Rangel Farias, que é um canal de YouTube de um professor de artes marciais, né? Famoso, de boxe, de Muay Thai, principalmente, né? Trabalha com alguns lutadores de MMA. E aí ele tava vendo... Ele vê vídeos de anime de vez em quando e comenta, né? E ele tava comentando sobre a primeira temporada de Hajime no Ippo, porque a primeira temporada, ela tem uns macetezinhos de audiovisual, né? Que você não consegue ver os movimentos completos da luta. Os caras cortam, né? Então, por exemplo, o Ippo vai fazer o movimento de dar um soco no fígado. No anime original, eles fazem um primeiro movimento do Ippo, de armar o golpe, aí eles cortam e já botam o impacto. Por quê? Porque você consegue fazer na sequência, né, no raccord, tu consegue fazer mentalmente a gente entender que houve um movimento de golpe. E você não precisa trabalhar com uma animação contínua e fluida pra isso. Você consegue trabalhar só nessa perspectiva
que é a estruturação de edição, né? Uma estruturação básica que é trabalhada, por exemplo, que o Eisenstein trabalha na teoria dele, né? De sequência, que a gente consegue fazer a compreensão pela nossa mente desse golpe. Aqui no New Challenger, já não. Você já tem uma continuidade maior de golpes. A gente consegue ver isso especialmente na luta do Takamura e na luta do Date, né? A gente tem toda uma construção mais fluida, mais contínua de golpes. A gente consegue ver os golpes acontecendo mais vezes e se aproximando do mangá e até elevando o nível que o mangá tem, porque dá mais continuidade, dá mais ritmo pra essa construção. E já que eu tô falando de ritmo, cara, eu acho inigualável como o Jorge Morikawa, tanto no mangá como aqui no anime, ele consegue dar ritmo à obra dele, velho. Porque, tipo assim, se vocês forem perceber, a gente falou de muita coisa pra 24 episódios, mais 2 filmes. Eu acho que, beleza, são 2 filmes e tal. Quem não tem noção vai achar que a gente tá falando de mais de 60 episódios pra mais. Exato. É muita coisa, né? Se a gente for pegar a primeira temporada, gente, a primeira temporada acontece tanta coisa. Tipo assim, é gigantesca a primeira temporada. São 70 e poucos episódios, se eu não me engano. São 76, eu acho. E mesmo assim, cara, acontece tanta coisa na primeira temporada que parece que é pouco episódio para as coisas que acontecem na primeira temporada, sabe? E aqui ainda mais. Então o ritmo de Hajime no Ippo, ele é insanamente rápido. As coisas acontecem muito rápido. E é bizarro, porque diferentemente de outras obras, especialmente de obras de esporte, Hajime no Ippo para construir a vida dos personagens além do boxe. Então ele tem tempo de construir os relacionamentos, ele tem tempo de construir as gags de piada, ele tem tempo de fazer muita coisa além das lutas, e ainda assim é muita coisa acontecendo na obra. É espetacular o ritmo. Eu acho que nenhum outro mangaka ou história vinda do Japão tem um ritmo tão absurdo. Talvez o Togashi chegue perto de fazer algo assim nas suas obras do que o Jorge Morikawa consegue fazer. E principalmente não seguindo só o ritmo do escopo principal, que seria as lutas de boxe. Não, tendo um escopo completo de narrativa pro mundo e pros personagens de Hajime no Ippo. E aqui é o grande detalhe que a gente já comentou, né? Que eu fico impressionado que todo esse arco que a gente comentou aqui, desde do Champions Road até o final do New Challenge, ele é uma sequência de acontecimentos que basicamente ela vem pra fortificar o mundo de Hajime no Ippo. Como assim o mundo? Especialmente os personagens secundários, né? Então você vem trazer uma luta incrível do Takamura, você vem trazer uma luta do Date, você vem trazer uma luta do Miyata, do Mashiba com o Kimura. Então você traz todo o peso pros outros personagens que não são o Ippo. E o Ippo é o grande personagem da primeira temporada, né? A gente vê muito o Ippo lutar na primeira temporada. E aqui não, pô, vocês param pra pensar que são 2 filmes e uma temporada inteira de 24 episódios, o Ippo luta 2 vezes, e assim, nem é a primeira luta até, nesse sentido, é a primeira grande defesa de título, e ele vai lutar contra um outro campeão japonês, mas a outra, assim, não é nem grande, assim, um impacto e tal, um impacto mais dramático da coisa, e você ainda tem a introdução de mais um personagem que vai se tornar importante, que é o Itagaki. Então, cara, tipo assim, é muita coisa acontecendo e muito desenvolvimento do mundo, do universo de Hajime no Ippo, dos personagens secundários, o que é absurdo. E toda vez que a gente for falar de Hajime no Ippo aqui vai ser 10, porque é um clássico inebutável, sabe? É algo absurdo Hajime no Ippo, assim. Jorge Morikawa fez uma obra que é incontestável. Não, quem não gosta é louco. Como obra, é absurdo. Tá maluco. Cara, eu não vou me alongar muito não, já falei de muito esse podcast, tô até com sede, vou pegar um copo d'água aqui depois, mas assim, cara, vocês foram bem certos, cara, o ritmo do Hajime no Ippo é muito bom, lutas são sensacionais, eu acho muito incrível como ele consegue dar muita força, muito peso pros personagens que não são ali do núcleo principal, né? Então, você tem personagens ali como, por exemplo, o Date, que é um personagem que você só viu ele na perspectiva de inimigo, né? De adversário. E aí tem uma luta dele e você realmente fica empolgado torcendo por ele. E ao mesmo tempo, o adversário dele, que é o Ricardo Martinez, não é um personagem que precisa ser tratado como um vilão. Exato. O Hulk existe a posicionamento como um vilão. O Martinez não. Você vê como adversário e como um cara centrado e sensato. Até pelo que aconteceu com o Ippo ali antes, ali no Spa, então você vê que ele é um cara bem esportivo, né? Ele tem um lado esportivo ali, um lado do fair play muito grande. Ele não é babaca, né? Isso. No mundo de Hajime no Ippo, Lucas, o Martinez é colocado como se ele fosse assim, ele é o exemplo do que é um boxeador, sabe? Ele é assim, qual é o que você deveria determinar como um grande boxeador absurdo, que segue tudo perfeitamente? É o Ricardo Martinez. No mundo de Hajime no Ippo é isso. Sim,
Não, mas tô falando, tanto moralmente como tecnicamente, né? Então, o cara é absurdo. Sim, em todos os sentidos. Esse cara é teu adversário e a luta é boa sem você ter raiva dele. Você quer vencer ele porque você tá torcendo pro Dart. Então, eu acho que Hajime no Ippo ele consegue ser bem completo. Só um adendo sobre a trilha sonora ali. Você falou da abertura, né? Que é o Reiki Reiki. Mas eu gosto muito do encerramento porque é da banda Cold Rain. E a Cold Rain é... Essa temporada aí, o New Challenge, você vê a abertura, vê episódio, vê encerramento, vê a abertura de um, você não pula, você não consegue, porque todas elas são boas. Mas eu acho muito louco que Cold Rain é uma banda geralmente com aqueles rock mais pesados. E essa música é uma música mó de boinha, quase pop, que é a 4am, a 8am, né? Que é bem gostosinho de ouvir. É bem, tipo, contramão do que a gente espera de Cold Rain, mas, enfim, só queria deixar esse detalhe aí. E, cara, gostei muito como eles modernizaram ali o design. Continuou, assim, o design de Hajime no Ippo, mas eles deram uma modernizada ali, junto com o HD, com tudo mais, ficou bem bacana. Cara, eu acho que eu vou dar 10 também, mano. Eu vou dar 10 também, que média 10, porque eu acho que Hajime no Ippo ele merece, mano. Assim, eu tenho as minhas críticas, não só pela longevidade do mangá, tá? Mas eu acho que... Mas daí não é culpa do anime, pô. Não do anime. Assim, os meus problemas com Hajime no Ippo não estão no anime. O que me incomoda é algumas coisas que acontecem no mangá e eu acho que algumas coisas já Pô, mano, depois de 30 anos você já poderia ter dado algum... Não sei se quiser ser fanservice, né? Mas entregado algumas coisas que os fãs querem, pelo menos, lá. Mas enfim, não é o tópico aqui. O anime é 10, mano. A trilha sonora é legal, tensa, músicas no geral muito boas, a animação boa. Eu não sei se tem um saco gasto, essas coisas assim, mas assim, não deveu nada. Eu não senti que me deveu em nada. Então, cara, muito boa, mano, muito boa. Então, vamos ficar aqui com a média 10 pra Hajime no Ippo. E você, ouvinte, se quiser dar uma opinião, se quiser comentar, se quiser agregar alguma informação aí, alguma canelada que a gente deu, mande sua mensagem lá no Spotify ou mande um e-mail para podcast@mundosanis.com. Ou contribua, né? Se você quiser dar ideia de novas pautas, já tem vários animes aí que às vezes a gente deixa passar e você pode querer que a gente faça um podcast. Se você quiser os bastidores do episódio, ver quanto que eu falei pra ficar com a garganta seca, o Ansem que caiu durante o podcast, o Ansem que botou o microfone errado durante essa gravação e percebeu durante a gravação. Exato. Se torne um apoiador como o Alex Seliger, o Bruno Rezende, o Carlos Petroni, o Guilherme Henrique, Guilherme Loureiro, Henri Maguchi, Lucas Batista, Nathan Kleima e Yasmin Gonçalves. Seja um padrinho, entre no grupo do Telegram e mande suas sugestões, dicas, tenha acesso aos bastidores e tudo mais. Isso é tudo. Até a próxima semana e valeu!